Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos para mais uma aula da nossa rota sobre Química. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reações nucleares. Exatamente, com certeza você viu a aula anterior, mas se você ainda não viu, acesse nossa plataforma, busque a nossa outra aula que nós falamos sobre emissões radioativas para entender melhor a aula de hoje. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre reações nucleares. O que são reações nucleares, como essas reações norteiam o nosso universo, como que elas norteiam o nosso mundo. Nós terminamos a última aula falando sobre energia nuclear, sobre usinas nucleares, funcionamentos, bomba atômica, todos os impactos da radiação no nosso cotidiano. E hoje, especificamente nesta aula, nós vamos tratar os dois principais tipos de reações nucleares. Uma reação de fissão nuclear e uma reação de fusão nuclear. Então vem comigo, fica aí até o final e vamos aproveitar. Bom, uma reação nuclear é uma transformação que altera o núcleo dos átomos. Isso acontece quando dois núcleos de átomos se aproximam e interagem através de uma força nuclear. Essa reação, pessoal, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser quando os dois átomos se aproximam e esses átomos colidem e se unem, ou ela pode acontecer quando esses átomos eles se separam. E aí eu tenho a formação de dois novos elementos, aquela famosa transmutação que nós vimos nas aulas anteriores, perfeito? Vamos seguir. Então essa reação nuclear, ela vai ser envolvida por dois tipos de radiações que nós trabalhamos na aula passada, radiação alfa e beta, e lembrem-se que gama ela é uma onda eletromagnética, então eu tenho essas três emissões. Alfa e beta são radiações, alfa positiva, beta negativa, e gama é uma onda eletromagnética. Quando eu tenho a influência dessas três emissões radioativas, eu posso ter uma reação nuclear, que é classificada de duas maneiras, fissão nuclear ou fusão nuclear, e nós vamos abordar isso agora. Bom, uma fissão nuclear, você está vendo aí na imagem, ela é uma reação em cadeia. Então, como que acontece? Eu tenho aqui, ó, um nêutron, partícula neutra. Ela vai atacar um átomo grande, deixa eu pegar o apontador aqui para vocês verem melhor. Ó, ela vai atacar um átomo grande, e esse átomo grande ele vai se desintegrar em dois átomos menores. Daí vem o nome de fissão. Fissura, quebra. Você sabe o que é uma fissura, uma rachadura. Então, quando esse nêutron pequenininho, ele ataca esse átomo grande e esse átomo se desintegra em átomos menores, nós temos uma reação de fissão nuclear. E isso, pessoal, acontece com base em uma reação em cadeia. Então, eu vou liberando novos nêutrons, vou quebrando novos núcleos e esses novos átomos vão se transformando em átomos menores e assim por diante. Então, isso é uma reação de fissão nuclear que libera bastante energia, tá? Então, as reações nucleares, elas são para liberar energia, para produzir energia. Você está vendo aqui no gifzinho aí na tela que o átomo de urânio ele está se decompondo, ele está se quebrando. Então, o nêutron ataca esse átomo, quebra esse átomo e transforma ele em bário e criptônio, que são dois átomos menores. Então, o princípio de uma fissão nuclear sempre é uma reação em cadeia, provocada pela entrada de um nêutron em um átomo grande, e esse átomo ele vai se desintegrando cada vez mais em átomos menores. Nós damos o nome a isso de transmutação, né? Então, o urânio se converteu em bário e criptônio através de uma fissão nuclear. Já a fusão nuclear, olha aí na tela. A fusão nuclear é junção. Eu tenho certeza, volta aqui comigo rapidinho. Tenho certeza que na sua infância, vocês não, na minha infância, eu chegava em casa da escola e ia assistir TV Globinho, Dragon Ball Z. Todo mundo queria ver a fusão para ver o Gotenks. Tenho certeza que você já viu disso. Hoje vocês assistem muito Naruto, né, outros HQs, outros mangás, mas a galera que assistia Dragon Ball, a galera que gosta de Dragon Ball, sabe o que é fusão nuclear. Também, pessoal, ó, aquele time famoso, vermelho e preto, que eu não sou muito afim dele não, tinham lá dois jogadores que faziam gols e faziam essa comemoração de fusão nuclear, ou seja, se uniam. E quando eles se uniam, eles se tornavam mais fortes. Então, esse é o princípio da fusão nuclear.
eu vou pegar dois átomos pequenos, na fissão os átomos eram grandes e na fusão os átomos são pequenininhos. Então eu vou pegar dois átomos pequenos, vou colidir esses átomos e eles vão se transformar em um átomo maior, ocasionando então uma reação de fusão nuclear. Então entenda, a fissão a gente separa e a fusão a gente junta. Observação, na fusão nuclear, o nível de energia empregado, ele é muito mais alto do que o nível de energia empregado na fissão nuclear. Para a gente ter ideia, bombas atômicas, usinas nucleares, vem comigo aqui, bombas atômicas, usinas nucleares são formados por reações de fissão nuclear, que demandam muita energia, mas um pouco abaixo da reação de fusão nuclear. A reação de fusão nuclear, pessoal, ela vai acontecer em dois lugares, tá? Isso é observação, anota, pausa, tira print, esse material está na plataforma, você pode reassistir, você pode ver o nosso slide lá, tá bom? Mas a fusão nuclear, galera, ela vai acontecer em dois lugares, tá? Primeiro, são as reações que acontecem no Sol. Então, o nosso Sol, as emissões de luz, de calor, acontecem por meio de fusão nuclear. E, claro, a mais famosa de todas, as bombas de hidrogênio, tá bom? Então, bomba atômica, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki, tristeza, reações de fissão nuclear. Se é uma bomba de hidrogênio, eu tenho uma reação de fusão nuclear. E essa bomba de hidrogênio, ela tem muito mais calor, ela tem muito mais energia envolvida no processo. Por isso que é proibido, tá bom? Armamento nuclear. E aí, o professor de geografia, falando de geopolítica, vai com certeza clarear mais a sua mente, vai abranger mais aí a sua linha de pensamento sobre essa questão armamentista, poder bélico e tal, mas lá para a geografia. Aqui a nossa missão é entender como que funciona uma reação de fusão e uma reação de fissão nuclear. E aqui nós temos uma usina nuclear, olha só como que funciona uma usina nuclear. Temos um reator. Aqui dentro da usina nuclear, pessoal, a reação que acontece é a reação de fissão, hein? Fissão e não fusão, tá? Fissão. Então esse reator ele tem um papel que é fazer com que provoque um aquecimento de águas, tá bom? Então aqui, ó, a reação nuclear vai estar acontecendo aqui dentro desse reator. Aqui vai produzir muito calor, muita energia, e esse calor vai aquecer as águas, tá bom? E esse aquecimento vai gerar vapor, e esse vapor vai vir aqui, ó, e vai rotacionar as turbinas. Então o que muita gente pensa? Quem produz a energia nuclear é a reação nuclear? Não, não é. Então, para que serve a reação nuclear? Somente para gerar calor, tá bom? Então, a reação nuclear ela vai produzir calor e essa produção de calor vai aquecer as águas, essas águas vão rotacionar turbinas e aí eu tenho, então, a transformação de energia mecânica, né, de movimento, energia cinética, em energia elétrica. Então, é dessa maneira que funciona uma energia nuclear, tá bom? É claro que a gente tem vários outros mitos, mas isso fica para a próxima aula. Então, se você quer continuar entendendo mais sobre energia nuclear, sobre radiação, fissão, fusão, não pare de assistir as nossas rotas, não pare de assistir as aulas de química, beleza? Bom, nós trabalhamos todos os itens, né, os pontos de reações nucleares, de fissão, de fusão, de emissão radioativa, alfa, beta, gama. E aí nós conseguimos fechar um pouquinho o nosso ciclo de radiação nuclear. Perfeito, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, volta, reassiste, pausa, acesse nossa plataforma e tire todas as suas dúvidas. Valeu, obrigado e até a próxima.